Só que eles têm aquele jeito mais próximo do povão, que o Dória não tem. Ele tem aquele jeito engomadinho, almofadinha de elite, né? Agora, na polarização com o Bolsonaro a respeito de vacina, é óbvio que ele tem muito mais razão do que o Jair Bolsonaro. E eu defendo isso porque eu defendo a vacina. Não é porque se defende político. Eu defendo a vacina desde que a pandemia começou e apontei as iniciativas corretas do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu muito antes de vacinação ir para frente aqui no Brasil. Então, houve medidas restritivas, por exemplo, na Europa, sendo feitas antes do Brasil. E eu estava lá mostrando, olha, se o vírus está avançando, se não tem medicamento, se a vacina ainda está sendo testada, aprovada, produzida e distribuída em larga escala, se os sistemas de saúde estão superlotados, você precisa frear de alguma forma isso. E aí vai ser uma questão de ver o que funciona na base do teste, da observação, da experiência, evidentemente, dos demais epidemiologistas que estudaram isso, claro, você precisa ouvi-los. E aí tem todo um discurso anti-ciência, que é uma deturpação também de um certo ceticismo sobre... Eu já escrevi a respeito disso, mas especificamente não dá para me prolongar, mas existe um ceticismo saudável contra certos limites daquilo que a ciência pode concluir, principalmente sobre outras áreas nas quais a ciência tenta se miscuir e tal. Isso é diferente do discurso de anticientífico sobre questões sobre as quais a ciência tem conclusões, podem ser testadas, podem ser quantificadas, analisadas, enfim. Então, o João Dória, nesse sentido, de não adotar um discurso negacionista, assim como não adotou o Luiz Henrique Mandetta, assim como não adotaram vários governadores e vários prefeitos. Então, esse incentivo ao Instituto Butantan e essa pregação, essa orientação para a população de que ela deve se vacinar e tal, é óbvio que isso é um acerto, né? A maneira como ele vai colocar isso e a maneira específica sobre cada momento de medida restritiva precisa ser analisado no seu devido momento. Então, há várias discussões que são legítimas sobre a extensão da medida restritiva, sobre as academias, o horário. Se você diminui, você acaba abarrotando ainda mais. Se você se você estende, as pessoas vão em horários variados e tal. São todos argumentos absolutamente passíveis de discussão, e é claro que o governo tem que ter transparência para mostrar o que está adiantando, o que não está, com base em quais dados está tomando determinadas atitudes. Isso se faz na esfera local, eu tenho feito lá no Rio de Janeiro. Mas, assim, o que não dá para negar, e os bolsonaristas ficam negando, é que um lockdown bem feito, e não estou dizendo aqui que o Brasil, como um país continental, tem condições de fazer de uma maneira tão rígida e fiscalizar ainda e tal, como determinados países menores e tal fizeram. Mas o fechamento mesmo, de uma forma significativa e tal, mantendo só certas questões essenciais, em todo mundo civilizado, ele tem reduzido o número de contágios e o número de mortes. E ele é usado ali para evitar sobrecarga no sistema de saúde, maior propagação do vírus e tal. E enquanto a gente não tem uma cobertura vacinal e não tem, por omissão, sabotagem do governo federal, eu acho difícil o Brasil sair desse ioiô, né? De adotar certas medidas restritivas e aí alivia e tal, não, melhorou um pouquinho e tal, depois volta um pouquinho. Por que a vacina é tão importante? Justamente para sair disso. Aí o que o bolsonarismo como um todo faz? Ele sabota os cuidados sanitários. Máscara, não funciona muito, não, e tal. Distanciamento social, não dá, e tal. A gente precisa voltar à normalidade, encarar de peito aberto. Quem não faz isso é frouxo, é maricas, e tal. Isso, todo o discurso do Bolsonaro. É verdade. Caralho, ele falou isso, absurdos. Desdenha da vacina, a vacina chinesa do João Dória, e depois quer comprar, depois que fica pronto. Mas ele disse que não ia comprar, mesmo com a aprovação da Anvisa. Tem lá até o perfil do Twitter desmentindo o Bolsonaro, mostra as entrevistas e tal, falando isso, mostrando o que o Bolsonaro dizia antes, né? Ele muda o discurso e a claque vai atrás, não se importa com coerência nenhuma. Então ele sabota os cuidados sanitários, influencia mal a população se expõe mais, claro que tem um grau aí de responsabilidade individual, mas ele exerce como uma autoridade, com popularidade, uma influência negativa. Isso ajuda a abarrotar o sistema de saúde, o governador local se vê impelido
a adotar mais medida restritiva, porque ele não quer deixar a população do seu estado, mesmo que seja por cálculo político, mesmo que não seja por solidariedade e tal, mas o político não quer que tenha ali a imagem de fila de gente morrendo na porta do hospital. Claro. Então, ele adota medidas restritivas. Aí o que o Bolsonaro faz? Isso aqui não adianta, eu defendo a liberdade, vocês não defendem a liberdade e tal. Então ele vai sabotando em toda, fechando esse ciclo, né? Que é um ciclo absolutamente perverso. E também pouco importa a motivação do Dória ou qualquer outro governador, se o que ele está fazendo é o mais aplicado para resolver a situação, né? A gente não está falando da motivação, se é certo ou errado. O que importa é fazer a coisa certa. Porque é um problema real e complexo e vital. Se ele tem ganho o Bolsonaro político, achava que ele podia ter indicadores econômicos positivos em 2022 para ser reeleito, a pandemia ia prejudicar isso e tal, então ele empurrou a população para voltar à normalidade sem ter condições de voltar à normalidade, porque não é uma situação normal. É uma situação excepcional. Exatamente. Então, ele, como líder, deveria, até eleitoralmente, entender, como entendeu Netanyahu, como entendeu Angela Merkel, como entenderam vários líderes, que ele precisava unificar o país, né, unificar o discurso e ter uma postura séria de quem está combatendo um grande mal, unir a população para combater aquele grande mal. E isso poderia até elevar a popularidade dele se ele fizesse isso de uma maneira. Não precisava, não tinha nenhum elemento aí de direita, de cumprir promessa, não tinha nada disso. Ele fez tudo ao contrário porque faz parte. Tem alguns elementos aí históricos, como eu falei, né, essa caricatura de certos elementos mal compreendidos por essa ala ideológica bolsonarista que ajudaram nesse negacionismo todo. Mas ele podia ter feito isso desde o começo e, obviamente, eu não estaria criticando se ele fizesse isso, mas ele faz tudo errado, obviamente eu tenho que apontar, tenho que criticar, e está aí, o resultado mostra que os nossos alertas eram legítimos, eram merecidos, eram fundamentais. Mas o que acontece? Você faz a medida preventiva, ela é para evitar um mal. Então o sujeito perverso, o sujeito interesseiro e tal, ele critica aquilo, e se evita o mal, ele até diz que não precisava. Porque né? Ele não está vendo o que aconteceria se não tivesse feito. Exatamente. Então ele critica e aí ele vai fazendo uma grande confusão, né? A pessoa faz, aí depois volta, aí ele critica de novo. É muito triste que o Brasil tenha no poder, né, pessoas assim, com essa perversidade diante de um problema vital complexo como é a pandemia do novo coronavírus, e são pessoas que têm o poder decisório a respeito da compra de vacinas. E eles sabotaram, né? A Pfizer fez uma proposta em agosto, não respondeu, fez outra naquele mesmo mês, mandou uma carta em setembro e tal, e eles rejeitaram. O Instituto Butantan mandou 3 vezes, na terceira o Bolsonaro, o ministro Eduardo Pazuello até fez ali uma intenção de aquisição, Bolsonaro mandou cancelar. E agora ele vai recuando, mudando de tom em determinados momentos solenes, mas ao mesmo tempo alimenta a claque virtual na live, já volta a ter aquele discurso mais beligerante. E a gente não vê um horizonte positivo. Né? Não vê isso, cara, me deixa muito preocupado, porque a gente não tá na mão de uma briga entre moleques, né? Exatamente. Você não sabe, não sabe qual é o que você falou. Agora ele está a favor da vacina, amanhã pode não estar, e depois de amanhã pode estar de novo, não dá para entender. Não, é esquizofrênico e ao mesmo tempo maquiavélico, porque você mantém ativas 2 possibilidades, pelo menos, de narrativa. Então o governo, por um lado, manifesta agora só uma intenção de aquisição, sem ter as vacinas, que já poderia estar vacinando aí milhões de brasileiros, né, de repente salvando centenas de milhares de vidas que foram perdidas por não haver vacina nesses últimos meses. Então ele poderia estar fazendo, eu já até fui fazer uns parênteses aí, a gente já está falando a hora, mas ele sabotou aí o processo de vacinação. Resumindo é isso. A tudo situação isso por causa do Dória, né? Mas eu acho que ficou explicado.